Começamos. Cadê os nossos amiguinhos? Fala, Luciano. Belezinha? Tchururu, tchururu, tchururu. Cadê a galera? Rodolfo. Luciano foi o primeiro. Josué. Fala, Josué. Boa. Cadê a Mari? Foi pegar uma cerveja. Show. Cadê a Mari? Cadê tu, Mari? Tudo bem, galera? Só esperando a Mari chegar. Ela tinha ido buscar a cerveja, acho que ela já pegou. Ela mandou uma foto ali. Rio Craft Beer tá se bebendo. Uhul! Cadê você, Mari? Que isso? Cadê você, Mari? A Josué Rodolfo, Loyola Matos. Estamos aguardando a Mari aceitar e ela aceitou. Consegui. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças a Deus, tudo na paz. Corrido hoje, cheguei aqui em cima Muito da corrido? hora. É, você teve encontro lá com o Rodrigo? Eu não vi ele nas fotos. Não, não, o Rodrigo, infelizmente, ele estava marcado de ir, mas não conseguiu comparecer. E aí hoje eu tive uma visita técnica com o deputado Quinoploc e o presidente do Instituto IMR, o Bernardo Santoro, né? E fui lá Ah, na tá. Alegra e depois engrenei no trabalho, aí já viu. Tá certo. Você tá bebendo o que? Vai beber uma motim? É, hoje eu tô de motim, tô de canudos aqui, ó. Ah, bacana. Pô, o Serpentina fez um clube, né? Criou um clube lá. Uhum. E aí eu recebi as primeiras garrafas e hoje eu vou dessa daqui, ó. Show. Show de bola. Nossa, lata bonita, né? Bonita, né? Curti a lata. Curti. Eu adoro, você sabe que eu adoro essa parte da lata, do marketing, da embalagem, né? Isso me Ah, compra muito também, né? bacana. A galera tá entrando aí. E eu ainda não aprendi a olhar aqui e ver quanto tempo falta, vou ter que acompanhar ali no computador. Mas de qualquer maneira, a gente primeiro. Olha a Um porta, brinde, né? cerveja. Turva pra Ó, caraca. ó. Um brinde. Um Um brinde. brinde. Tchá. Peguei o copinho aqui, ó. Rio Craft Beer. Adoro esse copo. Ai, bacana. Fala, Wander. Então, é, Mariana. Mariana está se tornando uma pessoa bastante conhecida na 3CJ. A galera ouvia falar de você, mas não te conhecia, né? E agora tá começando a te conhecer de verdade. Então eu queria que você dissesse pra gente quem é a Mariana. Sai de brincadeira. É, bom, Mariana Bonar, né? Eu tenho 32 anos, sou administradora de empresas com pós-graduação em gestão de negócios e recebi aí a missão de administrar a Esplêndido, né? Que é uma cervejaria da minha família. Na verdade, não é cervejaria, né? É uma empresa de bebidas, né? Que a gente produz de tudo lá. E, e quando teve a parte de cerveja, eu vi uma necessidade de estudar sobre cerveja, sobre o assunto, sobre o tema, né? Principalmente com a entrada da Amaceva, e mesmo que eu tive que me empenhar na parte de conhecimento de produção, né? Então, fui correr atrás
vamos dizer assim, beber é uma coisa, mas a gente entender o processo de fabricação e tudo mais é outro, né? Então, fui É, correr atrás disso. Então, sou formada pela Escola Superior de Cerveja e Malte e de Blumenau, né? Hum, bacana. E você é Só presidente da professor Macerna, fera. né? Sou Deixa presidente da eu fazer um Lacerda. Por pedido. enquanto. Eu vou pedir o Rodolfo. Rodolfo, vai, por favor, saudando a galera que está chegando aí, tá? Porque eu não vou conseguir fazer isso aqui no celular. Vai dando um beijinho na galera aí, tá bom? Fabi, a Ah, Fabi ah, tá aí, ó. A isso, Fabi e o Wallace, o primeiro curso de cervejeira caseira que eu fiz foi com a Fabi e com o Wallace. Grandes bacana. amigos aqui não só meus, mas da minha família inteira. Beijão pra É, vocês. existem Minha histórias prima aí na. Beth entrando aí também. É. Então, a Splendid você já falou, né? É uma cervejaria, mas para você é uma indústria de bebidas, né? Faz outras bebidas além de cerveja. Vocês trabalham com quais outros produtos além da cerveja? Nós temos o chopp de vinho, né? Na verdade é cooler de vinho, mas popularmente conhecido como chopp de vinho. E também temos o drink que a gente vai estar lançando. Na verdade, a gente ia lançar na semana que começou a pandemia. Então, Caraca. nós estamos com um produto lá, assim, com toda a matéria-prima lá, né? Mas a gente só está aguardando um pouquinho aí para a gente poder entrar com um drink também, o nosso de boa. Então, essa pandemia, ela veio de uma maneira diferente, né? Ela começou aparentemente devagar, mas ela veio muito rápida e de repente tomou conta de tudo e de todos, né? Você está travado, eu acho. Diga assim, oi, eis-me aqui. Travou. Caneco chegando, opa, destravou. Então, a pandemia chegou assim com o pé na porta, né? E aí muita gente Isso. ficou com um projeto que tinha projeto engatilhado, não conseguiu botar o projeto na rua. E aí? O que que vocês fizeram? Pararam o projeto? Então, Tocaram o projeto de alguma forma? o que que acontece? A gente não chegou a parar o projeto, né? A gente preferiu assistir como que o mercado iria reagir. Na primeira semana nós já tivemos uma boa resposta, pois 80% dos nossos clientes eram de shoppings, então eles ficaram parados, né? Eles não abriram. E com isso a gente tomou um primeiro susto. A primeira semana foi, as duas primeiras semanas foram de susto. A gente ficou assim, caramba. E agora? A gente parou para ver questões do que a gente tinha de reserva e quanto tempo que a gente conseguiria se manter, né? E também ver a questão dos funcionários, ver como que a gente faria, a questão se ia afastar, se ia suspender, como é que ia fazer, como que o governo estaria nos ajudando com relação a isso. Então, essa foi assim, não digo nem as duas primeiras semanas, eu digo o primeiro mês foi basicamente disso, né? E partir daí pensando formas de a gente conseguir sobreviver, né? No Tá. meio O dessa que, o que pandemia. foi para você, o que foi para você, não só na Esplêndido, mas no mercado cervejeiro em geral, porque você está ligado ao mercado cervejeiro, né? Não somente a Esplêndido. Então eu te Uhum. pergunto o seguinte: o que foi, o que é e o que vai ser para a cervejaria artesanal na pandemia? Tipo assim, o início, a galera estava Uhum. muito eufórica, parecia que era uma festa a pandemia, né? Eba, estamos em Isso. casa, vamos comprar cerveja, vamos beber, não sei o quê. Uhum. Daqui a pouco. Então conta pra gente, como é que foi, Não, não muito só para pelo você, mas contrário. no Eu acho mercado? que assim, as pessoas falam, o consumo de bebida aumentou. Não, gente, não aumentou. O consumo de bebidas diminuiu. Só para vocês terem uma noção, pela máquina Cielo, foi uma pesquisa do Bradesco, só pela máquina Cielo a gente vê que diminuiu 42%. É muita coisa, né? Nós que somos artesanais, a gente sofreu muito com relação a isso, né? E durante a pandemia, a gente realmente está encontrando meios de sobreviver. A gente vê que as plantas cervejeiras estão fazendo a questão não só do delivery, né, mas estão fazendo muita a coisa do drive-thru.
né? Que foi assim, uma sacada genial. Quem começou com isso foi a Noi, que hoje é a maior cervejaria do nosso estado, né? Então eles começaram com essa questão do drive-thru, e aí vários começaram a fazer também, A, ma- e a gente a, foi ma- a buscando forma maior, de plataforma. tá, a NOI é a maior quanto? Ela tem a capacidade produtiva de 200 mil litros mês. Capacidade produtiva de 200. Ela faz quanto? Depende da estação, mas ela está girando ali em torno de 150, 100, 150, dependendo da estação. Chega verão, aí é capacidade máxima, não tem jeito, né? Entendi, Pilsen, capacidade máxima lá. entendi. Tá, então continua lá. Então veio Aí, essa questão do drive-thru e a gente começou a buscar meios em plataformas para poder vender o nosso produto, né? E aí tem vários, tem a Lô Madruga, que muitos estão vendendo, tem até o mercado Zip, né, do Douglas aí, um parceiro Douglas, muito gente fina. E também tem o Zé Delivery, né, até a minha cerveja, por exemplo, não engarrafo, né, é só em barril. Então, graças a Deus, eu consegui tirar todos os barris que estavam lá na empresa, mas assim, o chopp de vinho a gente conseguiu colocar na plataforma do Zé, que é o que está dando hoje um suspiro para a empresa, né? E várias empresas estão nesse segmento. Então, hoje, o que a gente observa? As plantas, hoje aqui no nosso estado, são 78 plantas cervejeiras. Então, essas plantas elas estão conseguindo se manter nessa questão de delivery, mas não pagando todas as contas, lógico, é sobrevivendo sim, na questão do delivery, atendendo alguns pontos de venda. A gente vê aí o Serpentina, que é aqui de Jacarepaguá, né? Que está aí conseguindo também escoar os seus produtos na questão de delivery e tudo mais. Tem outros bares de cervejeiro que também estão fazendo isso. As plataformas que estão nos ajudando muito. E assim a gente está conseguindo sobreviver. O deixa eu te fazer uma pós-pandemia. pergunta nisso que você está falando aí. Por exemplo, um bar igual o Serpentina, ele pode trabalhar com Zé Delivery? Não, não, pode sim, pode sim. Ele pode ser um Pode, ponto de venda do Zé Delivery. entendi. Se ele tiver Toda a infraestrutura para toda botar a lá. infraestrutura, ele pode ser um ponto de venda do Zé Delivery. Aí ele tem que ter todos os produtos que estão dentro da plataforma, Tá, entendeu? aí vamos lá. Aí você falou, tem o Zé Delivery, tem o Zip Compras, né? E o Alô Zip Madruga. Compras, Alô Madruga, isso. Tá. E são plataformas assim que me veio mais à cabeça. Tá, beleza. Mas tem muita cervejaria ou muitos bares trabalhando com essas plataformas? Tem muita gente já trabalhava, tá? Bastante gente já trabalhava. O Zé Delivery não. O Zé Delivery ele começou a trabalhar como cerveja Só artesanal na Ambev, né? pandemia. Sim, a Ambev. Eu gosto de abrir sempre um parênteses, né? Nós que somos micro cervejaria, nós não somos como é que eu posso falar? Porque eu também tinha esse preconceito com Ambev, sabe? Eu Eu também não tinha essa, tenho. eu tinha. Depois que eu assumi uma serva e tudo mais, a gente começou a fazer um trabalho muito grande dentro das plataformas governamentais. E se hoje a Ama Serva consegue se posicionar dentro do governo e saber o que ocorre dentro do governo, não é por causa de Sebrae que passa informação para a gente, não. Muito pelo contrário, a gente fica aí cegas com eles. Mas é graças a Ambev, tá? Então, muitas das coisas que hoje a gente conseguiu bloquear ou fazer andar, né, da prosseguimento, foi Com a graças ajuda a da Ambev. isso. Inclusive, no início do ano, uma das representantes das relações governamentais, tem até foto dela aí no meu Instagram, teve aqui no Rio de Janeiro, a gente sentou e a gente viu, assim, município por município, o que tinha de lei que ia interferir não só na grande, mas como na pequena, e como que a gente poderia ir lá e trabalhar aquilo para não nos afetar, entendeu? Porque é Entendi. na parte da conversa, né? Não tem jeito. A gente tem que ir lá conversar, mostrar que não vai afetar só a grande, vai afetar a gente que somos pequenininhos e muitas das vezes nós podemos morrer por causa de uma simples lei. Entendi. O, o,
o Degusta Santos está perguntando ali, as cervejarias precisam pensar numa nova forma de vender? Qual a dificuldade das cervejarias artesanais expandir o seu negócio, como por exemplo para grandes varejistas? Então vamos lá. A primeira parte, realmente a gente vai ter que repensar a nossa forma de trabalhar, porque quando a pandemia, por exemplo, está falando agora que o comércio, as coisas vão começar a funcionar em junho, né? A última coisa que vai funcionar são bares, restaurantes e eventos, né? Exatamente onde nós atuamos. Então, onde que nós temos que estar? Nós temos que estar em supermercados, nós temos que estar em plataformas de venda, né, de varejo. Nós temos que atuar mais na parte de negócios e menos na parte de, vamos dizer assim, do cliente final, vamos dizer, né? Então, eu acho que a gente vai ter que mudar um pouquinho o nosso conceito, que é até uma coisa que na minha gestão aqui da Amacerva eu estava tentando levar um pouco mais para as cervejarias, né? Trabalhar mais a parte de business do que o cliente final. Não que ele não seja. Não, o cliente final a gente tem que trabalhar, a gente tem que levar informação, a gente tem que fazer mídia para eles saberem que nós existimos, mas nós também temos que trabalhar ali a nossa parte de business, tá com nossos parceiros, com nossos PDVs, atuando e tudo mais. Então, eu acho que essa visão a gente vai ter que ter muito mais do que a gente tinha no passado, né? E É, por que que a gente não expande, né? Pode falar, desculpa. não, é porque, tipo assim, eu quero conseguir que a nossa entrevista, a nossa conversa, fale muito diretamente para o cervejeiro caseiro, mesmo que Uhum, seja só a título de informação, porque a gente vai falar de cervejarias, né? Mas aham, também a título de trazer para ele uma expectativa que muitos cervejeiros caseiros, hoje, amanhã, querem ser cervejaria também. com Né? certeza. Tudo Então, começa tipo no assim, caseiro, essa é a verdade. isso, Então, tipo assim, será, qual é o limite, qual é o limiar para uma cervejaria que antes vendia para o ponto de venda e agora está vendendo direto para o consumidor final? Tem que ter um limite, porque senão você vai matar o A gente seu passa por cima do ponto de PDD. venda. É. Exatamente. Qual o limite para isso? Então, eu acho Como assim que você tem que vê haver o isso? bom senso, sabe? Eu acredito, eu gosto muito de trabalhar com isso, com bom senso, né? Se a gente não tiver um bom senso, se a gente não conseguir ali estar conversando com o nosso ponto de vista, por exemplo, eu tenho. Ai, gente, peraí, eu fiz besteira aqui. A gente tem que sentar e conversar com o nosso ponto de vista, como que eles estão e como que nós podemos ajudar. Às vezes, crédito nesse momento realmente é uma coisa que está muito difícil, porque está todo mundo precisando de crédito, né, na praça. Então, é sentar e falar, olha, o que que a gente pode fazer? Como que a gente pode trabalhar? Qual é a nossa perspectiva? Qual é a sua perspectiva, né? Porque nós que somos cervejarias, a gente sabe que muitos dos nossos negócios, muitos dos nossos pontos de venda já fecharam, né? Principalmente aqueles que estão dentro de shopping e tudo mais. A gente sabe que, infelizmente, a gente não vai ter mais esse cliente assim que a pandemia passar. Então, realmente, aos que ficaram, a gente tem que saber como que a gente pode ajudar. Esse é o primeiro passo que eu acho que é primordial para todas as empresas. E o segundo passo bom, no meu caso, eu não botei delivery. Né? Dentro da minha empresa, a gente não botou delivery. Mas as empresas que colocaram delivery, ela tem que ter a consciência do seguinte: pós-pandemia, aquele cliente que começou drive-thru, começou a ter aquele gostinho de ir lá na cervejaria, pegar, trazer seu growler para casa, cheio e tudo mais, a gente vai ter que ter essa ciência que esse cliente vai querer continuar fazendo isso. A gente vai ter que ter a Ou não, ciência, né? Ou não. olha, Porque eu penso o seguinte, tá todo mundo em casa, o cara pega o carro e vai lá no drive-thru. Quando isso acabar, o cara vai estar trabalhando, vai sair do trabalho cansado. Eu não sei se isso vai vingar. mas aí tem a Talvez. questão do happy hour, né? A pessoa vai lá, vai no happy hour, toma uma cervejinha ali, enquanto tá enchendo o seu grau, coloca debaixo do braço, vai para casa e acaba terminando de tomar em casa, entendeu? Tem essa, vamos dizer assim, essa, tem que ter essa noção, entendeu? Que a gente pode passar por isso. São perspectivas, né? A gente pode passar por isso. A gente tem que ter uma ciência que isso pode vir a ocorrer. E se a gente não Aham. atender aquele cliente, pode ser que eu perca. Pode ser que ele sente no bar, vamos dizer assim,
e tenha lá as cervejas. Ah, não vou comprar essa não, que ela parou de fazer drive-thru, parou de me atender em casa. Não, não quero essa daqui não. A gente tem que pensar também como cliente. A gente tem que levar a informação para o nosso cliente, a gente tem que levar a perspectiva para o nosso cliente, mas nós também, às vezes, temos que pensar como cliente. O que eu faria se isso ocorresse? Né? A gente entendi. tem que, muitas das vezes, dosar isso na hora de a gente montar o nosso plano de negócio, né? O que eu faria, né? E assim, qual era a outra pergunta? Que eu começo a falar, Luiz, eu começo a falar. Se você não me cortar, eu vou embora. Foi a pergunta do Glaumas, mas você acabou abraçando as possibilidades ali. É, um cervejeiro caseiro, né? Que a gente pensa o seguinte: todo investimento demanda uma série de fatores, né? Um deles é a sorte de você escolher o bom momento para fazer o investimento. Então, tem um cervejeiro que faz na panela, em casa, e aí ele estava pensando em abrir a cervejaria dele, veio a pandemia, ele está com o dinheiro lá embaixo do colchão. O que você Continua debaixo do aconselharia? colchão. Continua embaixo do colchão. Continua embaixo do Mesmo, colchão. mesmo ele tendo as possibilidades de ter melhores Espera. preços, melhores. Na verdade, sinceramente, não vai conseguir ter melhores preços nesse momento. Vai ser um capital que ele vai investir e não vai saber como que o futuro está. Nós que investimos em cervejaria, a gente sabe disso. Nós não sabemos como será o nosso futuro. A Não tem data gente para acabar isso. não tem data para acabar. Teve data para começar, mas não tem data para acabar. Então a gente não sabe se isso vai se perpetuar por um ano, dois, três, enquanto não tiver uma vacina para isso, né? A gente não pode sonhar em investir. A gente não pode sonhar em mexer nas nossas reservas, porque essa pessoa que tem essa reserva debaixo do colchão, ela tirou essa reserva de algum lugar. E pode ser que essa reserva no meio do caminho acabe. Então ela tem que se programar. Então eu, Mariana, se eu tivesse que pensar em investir nesse momento ou segurar, eu seguraria, eu não investiria. Entendi. É, então, a tua cervejaria Esplêndido, nesse momento, está com aquela produção que ela fez lá, está Mínima. escoando essa produção, mas vocês Não, de estão cerveja eu não produzindo, tenho, não? de cerveja eu não tenho mais nada. Mais Chopp nada. de Nem está vinho, produzindo. não, a gente suspendeu tudo, suspendemos tudo. Chopp de vinho nós ainda temos, nós produzimos. Durante a pandemia nós fizemos 4 produções, né? Nesse meio do caminho, que é muito pouco comparado ao que a gente fazia. E a gente está vivendo. É um dia de Mas cada vamos vez, é lá. que nem é um dia de cada vez. Então vamos lá. Aí, no dia 5 ou dia 10 de junho, o governo começa a abrir os bares e as coisas, e você não vai ter produção para atender? Bom, vamos lá. Os bares vão abrir, mas não vai ter o mesmo movimento que antes. Isso pode ser certo. Primeiro que a capacidade do bar vai ter que reduzir. Se o bar atendia 50 pessoas, ele vai ter que atender 25 pessoas. Então a questão do delivery ainda vai ficar muito forte. Muito E a gente forte. ainda vai continuar muito forte. Eu acredito que a gente vai durar aí. Abrir o comércio, eu acredito que assim, um ano ainda para a gente se recuperar de todo esse nosso baque, sabe? Então, assim, abriu as portas, não vai ter o mesmo pedido, não vai ser a mesma coisa que antes. Você falou aí, abril você não vai ter produção. Nós que trabalhamos em planta cervejeira, a gente sabe que a gente sempre tem ali o nosso planejamento, né? Eu tenho o meu planejamento quando tudo voltar ao normal, eu tenho os meus fornecedores, que eles estão cientes de tudo e estão me ajudando muito nesse momento, tá? No meio da pandemia, eu precisei fazer pedido, o vinho, por exemplo, a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente só tem uma vinícola e que não atende a tudo, né? Então, o meu Você vinho vem traz vinho de onde? das Serras Gaúchas, de Serras Flores da Cunha, Gaúchas. né? É uma parceria muito boa que eu tenho com a vinícola. A gente trabalha muito bem, eles estão sempre aqui, os enólogos estão sempre
aqui na Esplêndido, trabalhando, verificando, a gente testando tudo, que é um trabalho, o vinho é muito perecível, então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Então, no meio da pandemia, a gente precisou pedir vinho e prontamente eles estavam lá nos ajudando, mandando produto. E, nossa, só tenho que agradecer a eles. Tá. Não tenho o que falar. Eu vou te fazer uma pergunta, duas perguntas que fizeram ali, e depois eu vou te fazer também uma pergunta minha, né? O Rodrigo o Rodolfo, né, tá perguntando, a gente já até falou sobre isso, como que fica, como que você vê o contato direto das artesanais com o consumidor final. Isso não Uhum. vai atrapalhar ele como um boicote, né, dos pontos de venda depois. Essa é a colocação dele como pergunta. E o Fernando está perguntando se o chopp de vinho não seria uma coisa parecida com grape ale. Tá. Então, a primeira pergunta, sobre a primeira pergunta, eu acredito que não, sabe? Eu acho que sim. A pessoa vai querer ir até a planta porque pegou o gostinho de ir lá e tá ali dentro daquela indústria ali, conhecendo e tudo mais. Mas eu acredito que o espírito do carioca, muito desse tipo, é ir pro bar. Então eu acredito que Mas eu acho que sim. o que ele falou, ele pensou mais assim, a vírus vender diretamente para o cliente e não pelo PDV, entendeu? Aquilo que a gente falou Uhum. ainda há pouco, né? Eu É particularmente eu basicamente acho que isso. eu acho que não é bacana se você não tiver um preço parecido com aquele do ponto de venda, que é seu cliente também. O E que o que ponto de acontece? venda entende que todo mundo precisa sobreviver, né? Então a Uhum, cervejaria precisa sobreviver. Poucos pontos uhum, de venda estão comprando cerveja artesanal, somente aqueles que estão fazendo o mesmo delivery, mas muitos uhum. outros não estão, né? Então, essa aí. Assim, ô Luiz, essa questão de ponto de venda e cervejaria é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Nós que vendemos, a gente sabe que a nossa margem de lucro é extremamente apertada, pois nós temos as questões dos nossos impostos. Nós pagamos o imposto, por exemplo, a substituição tributária, a gente paga da cadeia inteira. Eu ia falar Então, sobre só para isso com vocês você terem, agora. só, só para vocês terem uma noção, a nossa margem de valor agregado, que é um dos impostos que a gente tem dentro da substituição tributária, são 130%. Tá? O nosso ICMS aqui no Rio de Janeiro é de 20%, né? Com o benefício cai para 14%, mas nós temos ainda mais 2 de contribuição social, então vai para 16%. Ou seja, nós temos só de ICMS e substituição tributária, leva 1/4 do nosso lucro bruto. Então, essa é a nossa Exatamente. maior briga. Então, quando a gente vai repassar para o ponto de venda, o nosso lucro assim, eu falo que muitas das vezes a gente troca 6 por meia dúzia, que nós somos loucos em vender cerveja. Essa é a verdade. Eu sempre falo isso, né? O Então, caseiro, antes de pensar em ir trabalhar como cigano ou uma planta, ele precisa conversar com a gente, precisa conversar com a Mariana, com a Mari, para ver essas questões de impostos, né? E sim. as leis também, né? As leis que regem o nosso mercado. Ô, Luiz, eu outro dia estava conversando com uma pessoa que falou: Não, Mariana, eu estou montando uma planta cervejeira maravilhosa. Eu falei: Tá, ok. Mas você já fez vou atender São Paulo. Eu falei: Beleza. Você já fez um planejamento tributário? Aí a pessoa ficou olhando pra minha cara, tipo assim: Tá, você sabe quanto de imposto você vai pagar? Não sabia me Ainda mais responder. vendendo para São Paulo, ele vai ter a substituição tributária, Logística? Logística, logística. né? Se tiver barril de inox, tem logística reversa, vai gastar para ela Exato, mandar, vai gastar para. Uma vez, exato. uma vez conversando com um cervejeiro aqui da compraria no futebol, e Uhum. aí ele falou que assim, não, é mole, pô. A minha cerveja é R$ 3 o Fiz litro que eu merda, faço em casa. Então, se eu fiz vender merda, derrubei a cerveja toda aqui. Caraca, falou em substituição tributária, falou em imposto, ficou nervosa.
Eu fico nervosa quando eu falo essas coisas. Hoje eu É, falei muito disso. é. Então, aí o pensamento dele estava nisso. Pô, meu preço ali, eu faço R$ 3, eu faço 1 litro de cerveja, posso vender molezinho a 6, já estou no lucro. Aí eu brinquei e falei, não Ai, que sabe de nervoso! nada, inocente. Ai, que nervoso quando eu escuto isso. Pois Fico até é. arrepiada, gente. Não. Fala, Olha, eu acho que é o seguinte, para cervejeiro caseiro, a Tati é minha coordenadora de campanha. Tati, a Tati opa, sabe, eu fico Tati. nervosa. Tati Amore, eu realmente fico extremamente nervosa quando escuto isso. Cara, eu Fala pra acho o Tati que seguinte. em breve nós vamos nos conhecer, hein? Sim, se Deus quiser, já falei isso pra ela. Ela ontem estava me perguntando assim: quem era o vírus que estava falando lá na live? Eu falei: tu vai conhecer, é o Luiz. Tem o Luiz e o Mauro, você vai conhecer os dois. Isso aí. Então, assim, quando o caseiro que quer montar qualquer coisa, a primeira coisa que ele tem que fazer é planejamento, tá? Mariana, eu não sei montar um planejamento, como que eu faço? É simples, né? Hoje nós temos vários mecanismos na internet que podem te ajudar a isso. Nós temos vários cervejeiros que, se você sentar para conversar, você vai conseguir ter informações para conseguir ali montar o seu pensamento, seu Seu plano de rascunho. negócio, né? Sim, porque cerveja, eu adoro cerveja, adoro o líquido que está aqui, mas até o rótulo tem especificações Tudo corretas, influi, tudo entendeu? tem a sua influência, tudo tem as suas regras. Eu ia te perguntar, eu ia pedir para você falar, você já falou um pouquinho sobre tributação, mas eu pedi para você falar um pouquinho sobre as leis, né, que regem o mercado cervejeiro. O Pina fez uma pergunta ali, tu pode já envolver nesse pacote, Eu não estou né? conseguindo Como, acompanhar aqui, gente. tá. Mas eu falo para você, como é que está a questão dos brewpubs no Rio de Janeiro. Então Sim, faz vamos lá. abraça essa questão aí das leis, Fico né? tenso. Não, vamos lá, vamos lá. Eu fico nervosa quando eu falo disso, porque é uma briga É. antiga também, entendeu? Vamos lá. Primeiro, Deixa eu é, é, antes de você começar, eu vou falar para a galera aqui o seguinte: a Mari tem feito um trabalho grande na Amacerva, né, já há algum tempo como presidente da Amacerva, e agora, recentemente, ela conseguiu, junto com o deputado Rodrigo Amorim e outros deputados também, aprovar uma lei, ela ainda está em tramitação ali, mas o pontapé inicial já foi dado, mas a gente deve isso a Mari, e ela vai então falar para a gente sobre essa lei e a questão dos brewpubs. sim, então, vamos lá. Primeira parte, vamos falar do Estado, né? Porque a questão de substituição tributária é estadual. Então, no dia 16 de março, depois de muito trabalho, depois de quase 6 meses de trabalho, isso aí, depois de quase 6 meses de trabalho, a gente ia assinar o decreto com o fim da substituição tributária, que seria na Expo Food, evento montado, estande da uma serva lindo, governador ia estar lá assinando o decreto para gente, já tinha lá nosso cantinho para as cervejas comemorativas, enfim. Já estávamos bebendo por conta, já Já estávamos até está. bêbados. Passei o final de semana comemorando aquilo, né? E teve que ser suspenso por causa da pandemia. E quando foi suspenso, eu entrei num pânico, eu falei, putz, todo um trabalho gigantesco não pode morrer assim, né? E, como você falou, devido a todo o meu trabalho dentro da Amacerva, de tudo que eu consegui, porque muitas vezes fica no bastidores e só quem é a cervejaria que acaba entendendo, né? Só para vocês entenderem, tinha um projeto de lei na qual, no rótulo da cerveja, a gente sabe que o rótulo é uma lei, né? A gente segue leis dentro desse Segue rótulo que lei muitas dentro das do pessoas rótulo. não sabem. E posicionamentos, até a data de validade, ela tem um posicionamento correto, que se não tiver o mapa, ele cai em cima de você e o Procon também, e a gente pode ganhar multa.
que, se eu não me engano, a multa varia em torno de R$ 30.000, só para você ter uma noção, né? Então, até isso a gente tem que se preocupar, que são leis, tá? Então, dentro da LERJ tinha um projeto de lei na qual aqui a gente ia ter que botar o símbolo da lei seca com toda a estatística. Quando eu olhei isso, gente, eu falei, tô ferrada, não tem como. E foi um trabalho de formiguinha, porque a Ambev não conseguiu, como ela é grande, né? A primeira coisa que os deputados falaram, você é grande, você pode mudar teu rótulo a qualquer hora, né? E aí eu, como pequena, peguei a minha garrafinha do chopp de vinho, que é de 300 ml, então é pequenininha, peguei, levei até os deputados e falei, olha, se vocês conseguirem encaixar aí o símbolo da lei seca com toda a estatística, eu modifico amanhã. Eu vou gastar R$ 3.000, mas eu modifico amanhã. E pegavam a garrafinha, ficavam olhando com aquela cara de tacho, né? Eu vou afetar os pequenos. Vai afetar os pequenos. Então, nisso, houve um trabalho grande lá dentro da LERJ, bati de porta em porta, conversei com deputado. Resumindo, foi arquivado essa lei, graças a Deus. Então, E tem outras então, leis lá que então o arquivamento dessa lei nós devemos a você. eu fico sem graça quando falo assim, mas foi um Tudo trabalho de bem. formiguinha que realmente eu tive que bater de porta em porta. Então, com esse todo o meu trabalho de ver quais são as leis que vai nos afetar, quais são as leis que não vão nos afetar, de levar o conhecimento até o político, que muitas vezes, coitado, ele realmente acha que está fazendo uma coisa em benefício da sociedade, só que ele esquece que existe um mercado craft, existe ali atrás, Exatamente. né? E o pessoal da cachaça também é muito artesanal, então às vezes ele não tem ciência que ele pode estar afetando a essa galera. Então eu vou lá representando, muitas das vezes eu estou representando a cachaça também, que são os parceiros nossos. Nossa, um beijo aí a Kátia também, que é uma grande parceira minha, que é a vice-presidente das cachaças. Só mulher, né? Só mulher. Só mulher no álcool. Então, você está abrindo a live de mulheres da 3CJ. A gente estava fazendo live só. Isso, eram lives somente técnicas. Então a gente resolveu intercalar, botar uma live técnica e uma live falando com uma mulher da confraria Do primeiro, né? meio. Começando com as mulheres da confraria e aquelas que têm expressão no mercado. E também vamos falar com mulheres que não estão aí no mercado trabalhando e tal, mas fazem cerveja em casa para conversar com a gente Isso aí. sobre Que isso. tudo começa em E, casa, essa é verdade. Tudo começa em casa. exatamente. E você está abrindo essa série de lives. É. Então, E continua aí, falando nesse, dessas leis nesse meu aí. trabalho todo, venho recebendo há um bom tempo Porque, vários porque, convites deixa eu te, de. porque o que eu iria dizer para você se você tem essa capacidade gerencial, administrativa, de trabalhar com a Amasserva, que é um grupo grande de cervejarias, um monte de gente formador de opinião, vários pensamentos até discordantes. Já participei de algumas reuniões da Amasserva e a galera discute muito e bota muito a opinião de cada um. E você sempre esteve ali firme e por isso até foi eleita presidente da Amasserva. O que que falta para você entrar no cenário político e tudo que você fez pela cervejaria artesanal do Rio de Janeiro, você fazer lá dentro de uma dessas casas? O que é que falta? Então, olha, eu recebi vários convites ao longo do caminho, de vários partidos, tanto de esquerda quanto de direita, centro. Eu sempre recusei. Antes mesmo de entrar na questão de cerveja artesanal, eu já tinha recebido alguns convites devido a sempre me posicionar com as minhas coisas. Lá mesmo em Pé do Guaratiba, a associação de lá já tinha me convidado para vir como deputada estadual. Eu falei, gente, não tenho capacidade para isso, não tenho estômago para isso. E esse ano, ano passado, né, 2019, eu conheci o Bernardo Santoro, que é um dos cientistas políticos assim mais incrível que eu conheço. Ele fala, eu fico assim estática escutando, professor da UFRJ, hoje presidente do IRM.
E a gente estava dentro da Secretaria de Fazenda, ele olhou para minha cara e falou, Mariana, eu quero te fazer vereadora do Rio de Janeiro. Eu olhei para a cara dele, eu ri, né? Eu falei, eu gosto de cerveja, eu gosto de boteco. Ele, Mariana, você precisa vir, porque o que você está fazendo pela cerveja artesanal são poucas pessoas que fazem, são poucas pessoas. Antigamente a gente não escutava cerveja artesanal, a gente não via. Hoje eu tenho ciência que vocês estão há muito tempo no mercado, há muito tempo com várias lutas, e é só esse ano que chegou pleito pra gente, que chegou lutas pra gente, né? Antigamente era só Ambev. E ele me fez esse convite, eu fiquei assim. Na verdade, não foi um convite, foi uma convocação, porque todo dia ele me ligava, e aí, já pensou? Porque é uma decisão muito difícil, Luiz, porque É tem a difícil. Esplêndido, né? É uma questão que eu vou ter que sair da empresa que é familiar. Sou eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha de 5 anos, que às vezes está lá também, né? Hoje ela estava lá. Então, assim, é largar isso para me dedicar a uma coisa que é incerta e um ambiente completamente louco, como a gente pode ver, né? E aí eu recorri à minha família, conversei muito com a minha família, conversei muito com cervejeiros como você, como o Sandrão, enfim, com N cervejeiros, o Luiz também da Rio Carioca, conversei muito com ele. E fui conversar com meu padre, que é o padre da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que eu frequento na Taquara. E o padre Julinho, ele olhou para minha cara e falou assim, Mariana, a política é um ambiente inóspito, mas precisa de homens e mulheres que façam a diferença e que tenham caráter. Isso Quando, aí. quando ele falou isso para mim, eu falei, ok, o senhor ganhou. Foi uma pancada na cabeça, né? Foi Então, uma Mário, porrada que ele me deu, e aí eu o que falei, tá acontece é o bom, seguinte, vamos Mário, lá. deixa eu te falar uma parada. O brasileiro está cansado de levar porrada também. A gente está cansado das promessas vazias, das pessoas que vêm com a capa de santo, e tapa um buraco numa rua e bota uma faixa, de gente que chega na televisão falando com Uhum. intrepidez, com ousadia, apontando o dedo, e aí para gerar nas pessoas uma credibilidade. O cara pega, bota a esposa do lado, o filhinho, e mostra a família dele, para você acreditar. Então, talvez seja importante a gente conhecer aquela pessoa em que a gente vai votar nas próximas eleições. De alguma Uhum. forma. Nem todos a gente consegue, né? Vai votar no cara Sim. candidato a presidente da República. Tu não vai conhecer o maluco. É porque assim, Mas a Mário, vereador. o Desculpa, vai, vereador, pode continuar. exatamente, o vereador é aquele que está perto da gente, está do lado da Isso gente. aí, E, isso aí. e veja que interessante, você está do lado da cerveja artesanal, mesmo que eu fosse um cara de cerveja na panela, que não tivesse nenhuma intenção de ter uma fábrica, você está trabalhando por mim, porque Uhum. eu sou um cervejeiro artesanal, que estou ajudando um outro amigo cervejeiro artesanal, e Que pode virar uma cervejaria. estou movimentando, né, o meio de cerveja artesanal. E é um assunto que você defende antes de entrar para a política e que você conhece. Por exemplo, quantas cervejarias artesanais nós temos no Rio de Janeiro? São 78 plantas cervejeiras e 225 marcas cervejeiras. Então, Só aqui no setenta e Rio. oito só aqui no Rio, 78 fábricas, né? Chão de fábrica, 25 marcas. 225 marcas de cerveja Eu artesanal. acredito que seja mais. Mas eu estou seguindo aí o cálculo do mapa. O cálculo do mapa, né? Como é que está o mapa agora? Está parado? Hum, hum. Como é que tá isso? Falar nisso, eu acho que tem até uma fiscal aqui do mapa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela está aí, que é a Lana. Eu tenho A uma Lana está parceria aqui? muito. Eu acho A que Lana? tá, eu não tenho certeza. Eu Pô, adoro a se tiver. Lana, gente. Eu Pô, a falo com a Lana é Lana, eu gente acho que boa. todo dia. Ela Eu manda acho que mensagem todo dia. Gente muito boa. Se ela tiver gente aí, um beijo para você, Lana. maravilhosa, de primeira, assim, todo mundo fala mapa, não vou no Ministério da Morre de Agricultura. medo, né? Cara, eu vou falar, você que é paneleiro,
quer montar uma planta, vai lá no Ministério da Agricultura, procura lá o pessoal o fiscal, procura o fiscal, o auditor, fala com a Lana, fala com o Eduardo, com a Neuza, o Jesus. Cara, eles Cara, vão a Lana é sentar. um amor. A Lana, ela te trata como se fosse um filho dela, um neto dela. E- Exato. Ah, eu vou lá, eu perco uma tarde, eu vou para tomar café com ela, porque eles começam a falar dos nossos cachorros, eles começam a falar de cerveja, aí volta para cachorro. É uma loucura, né? Que as duas são cachorreiras, né? As duas gostam de vira-lata, né? E aí, é o que eu falo. O Ministério da Agricultura não está parado, ele está fazendo vistoria online, mais para liberação de planta, tá? É uma vistoria que a pessoa tem que estar ciente que pós-pandemia eles vão até lá, eles Vamos vão lá. fiscalizar presencialmente, mas para a pessoa não ter aquela sensação de estou perdendo tempo por causa do mapa, eles estão fazendo uma vistoria online. Não é a melhor das vistorias, a gente sabe disso. Nós que já passamos por vistoria, a gente sabe o quanto é necessário eles estarem ali dentro, porque eles não estão só para fazer vistoria, eles estão para dar dicas para a gente que às vezes a gente não observa. A gente que está ali vivenciando aquilo e tal, a gente não observa, eles chegam e falam, mas por que você não faz assim? Porque na outra cervejaria que eu vi, eles fazem dessa forma. Por que aí você para e Vou pensa dar assim, dica, né? porra, É, por que eu não pensei nisso antes, entendeu? Então, um mapa não é um vilão. O mapa é seu parceiro. é Então, parceiro, antes, é. Eu é o tinha meu medo do mapa. maior parceiro, Eu cara. tinha muito medo do mapa. Vou te falar que quando o carro chegou lá na porta da cervejaria, eu me caguei todo, sabe? Eu fiquei assim tremendo. Aí eu peguei o telefone assim de longe, aí tirei uma Hum. foto, falei, eu vou ver se essa foto eu vou usar pro resto da minha vida como coisa boa ou coisa ruim. E antes eu abri um parênteses. Obrigado, Tati Amorim, por estar ajudando a gente, né? Respondendo algumas perguntas aí. O Fernando fez uma pergunta e aí a Tati respondeu. Obrigado e sempre que Obrigado. puder. Então, É tipo assim, cervejeira de primeira, hein? é. Hoje lá na Alegra, a menina tava com os olhinhos brilhando. Então, o que acontece? Quando a Ilana chegou, sabe, eu esqueci o nome do outro menino, a gente, até hoje, a gente troca mensagem também, ele, eu, Cara, quando eles chegaram assim, entraram, eu ainda estava trêmulo, e aí eles olharam lá tudo, com a planta na mão, um monte de papel, um monte de coisa, É assustador. e assustador, né? E eu não sabia o que falava, se oferecia água, se oferecia cerveja, se eu ficava Posso calado, se... oferecer? Não posso oferecer? sabe? Eu posso Aí me mexer? quando nós sentamos lá em cima, sabe, no escritório, cara, foi tipo assim, uma delicadeza, um carinho, um Quem cuidado, foi lá? sabe? Quem foi lá? Uma atenção, foi a Lana, A Lana. A Lana sabe? é um Uma gênio, cara. atenção, É sabe? uma lady. Assim, incrível, incrível. Eu fiquei também nessa coisa sem jeito, se oferecia, se não oferecia alguma coisa. Eu tinha lá umas taças e tinha umas cervejas e tal. Ela, eu não bebo, pode entregar tudo pra ele aí, ó. Ele quer. Vou levar só o copo. Quem era? Era o E Eduardo? era o Eduardo, é. Eduardo, Outro o cara, gente Eduardo boa pra é caramba. cervejeiro de primeira. As Pô, pessoas foi não muito bom. sabem. Quem é cigano às vezes não tem ciência, mas o Eduardo está sempre nos eventos cervejeiros, E seria com o legal o Cigano chapéuzinho também dele. visitar o mapa, Sim, né? Seria muito legal quando super, acabar essa pandemia super. aí. Isso. Então vamos E lá. detalhe, e assim, eles são os nossos aliados, eles são ótimos. Por exemplo, o Eduardo, que é o chefe dos auditores, ele é um amante da cerveja. Às vezes tem plantas que tem ciganos que falam assim para mim, alguns ciganos que já estão pensando em planta, me ligavam assim, Mari, eu queria saber se a minha planta está de acordo com o Ministério da Agricultura. Você tem como ver, cara, eu não sou auditora, eu sei das coisas do meu dia a Pode dia. levar lá, conversar com eles, Sim, e eu mostrar. falo mesmo, eu não me incomodo de fazer esse canal, com esse caseiro aí que tá pensando em planta, cara, pode me chamar aí no Instagram que eu faço a ponte para vocês chegarem até lá o Eduardo, para chegarem até a Lana, para vocês sentarem, verem se vocês estão de acordo, até mesmo o rótulo se está de acordo, porque lembre-se,
cerveja não é só o que está dentro da garrafa, não. É o que está fora também. O Eu que acho está que a gente fora, tem, às vezes, é muito pior do que está dentro. eu acho que a gente tem de 5 a 10 minutos. Eu estou gostando da ideia que o Fernando está tendo ali com a Tati, Uhum. e é tipo assim, ele está falando, como que a vereadora vai agir assim pela cervejaria se ela está restrita somente ao município? É, Ah, tem muita então, coisa. então eu vou falar uma parada. A Mari não é vereadora e já está cuidando há muito tempo de muitas coisas. Ela já conseguiu, não sendo vereadora, né? Então acho que sendo Uhum. vereadora, ela vai ter outras portas abertas Não, mas tem uma para. coisa aí que me perguntaram sobre Brewpub. Foi o Brewpub é uma Pina. lei de zoneamento e que no município do Rio de Janeiro não pode. E a lei de zoneamento não cabe só para microcervejaria, não. A lei de zoneamento cabe para panificadoras também. Por exemplo, as panificadoras, elas são indústrias e hoje elas têm que entrar com o QNAI de comércio porque a lei de zoneamento não permite que tenha padarias, vamos dizer assim, nas esquinas. Então eles têm que entrar com o comércio, mas padaria é indústria. E nós somos muito menos agressivos na parte ambiental do que uma padaria. Nós geramos menos lixo que uma padaria. Então, na parte ambiental, nós estamos ok, nós podemos abrir micro cervejarias em todos os bairros do Rio de Janeiro, tirando ali a região como é que é ali, esqueci o nome, é o zoneamento 4, que é ali o Alto da Boa Vista, né? Porque é uma reserva, né? Tirando essa parte, a gente pode estar em tudo quanto é que é lugar aqui no Rio de Janeiro, e hoje nós não podemos, porque os vereadores não entendem o que é Bril Pub. Só para o Na Real, ali na Real Grandeza, tá ali, né? Foram mais de 4 anos o trabalho do João ali dentro. Ele sofreu, ele penou. Então a gente pode utilizar o Na Real e o vice-rei ali na Barra, na Praça do Or, a gente pode utilizar os dois para a gente poder tirar a parte de zoneamento, que é muito difícil, mas Então isso é uma das minhas lutas. cervejaria está liberada para todos os bairros e Brewpub Não, não. não, 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 não. Cervejaria não está liberado para todos os bairros. Aí é que tá. Por exemplo, lá em Pedras de Guaratiba, se eu fosse pedir agora um alvará, eu não ia conseguir, porque agora é considerado, eu estou lá há 10 anos, mas hoje é considerado área residencial. Há 10 anos atrás, não. Entendeu? Então, hoje em Entendi. dia eu não conseguiria. Você que é Praça da Bandeira, onde você está, não é Isso, isso? Praça da Bandeira. Ali você consegue, mas se você pega ali onde está o Brilteco, né, que tem um Brewteco. espaço maravilhoso que daria um Brewpub lindo ali dentro, ali não pode, porque ali é área residencial, entendeu? Jacarepaguá. Jacarepaguá não pode. Tanto que a fábrica Nômade, uma vez ele tentou colocar uma planta cervejeira lá e não conseguiu, porque não pode. É a nossa lei de zoneamento do Rio de Janeiro que é retrógrada. Nós precisamos mudar essa lei urgentemente, não só para as micro cervejarias, mas para panificadoras também, porque quando a panificadora se tornar indústria, além da gente ter um produto craft ali também, né? A gente vai estar gerando mais imposto para o nosso município, que é o E no bairro da ISS. Piedade? E no bairro da Piedade? Bairro da Piedade, algumas ruas são consideradas industriais, Ou mistas, né? outras ruas são consideradas residenciais. Ali onde está a cervejaria Piedade é considerada uma área industrial, então ali pode ter uma cervejaria. Mas se a gente chegar um pouquinho mais ali, chegando para a Cascadura, a gente já não pode porque é uma área residencial. Então as pessoas Entendi. não têm ciência que o nosso zoneamento é retrógrado, é antigo, precisa ser mudado. Então, para ter Brewpub, a gente precisa mudar isso, né? Isso é uma das situações que nós aqui no município sofremos. Outra coisa que, como vereadora, a gente tem que ter muita ciência, é a parte da Anvisa. Hoje nós sofremos bifiscalização porque nós precisamos, por causa de uma lei, de um vereador que se diz apoiador da cerveja artesanal, colocou. Gente, eu quase morri quando vi isso, como presidente da Ana Serva. Eu quase morri quando vi isso. Uma lei nova de vigilância sanitária, na qual microcervejaria teria que ser fiscalizado.
Qual o nome dele? Qual o nome dele? Não, não vou citar nomes, que é antiético e não faz a minha praia. Então fala Mas só pra mim aí, assim. fala baixinho aí que eu que digo o nome dele. Fala aí. Não, não, é Ó, antiético, eu não vou falar. Não, 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 não vou deixa eu te falar, fazer não uma vou falar. pergunta. Eu acho que o nosso Ah, tempo está acabando. Eu vou te fazer uma pergunta. E depois eu quero que você me diga o nome, que aí eu posso falar. ah. É, existe um nicho ainda não explorado na pandemia para o cervejeiro, para a cervejaria? Eu acho que sim. Eu acho que nós somos craft, ô Luiz. A gente pode fazer muita coisa. Até mesmo o nosso bagaço. A gente pode transformar nosso bagaço. A gente pode. Ó, eu mesma trabalhei junto com a Fernanda, que é presidente da Rio Mais Pão, junto com a Firjan. A gente fez um trabalho incrível em 2018 no Mundial, na qual a gente pegou o farelo de pão da panificadora dela, Flor da Tijuca, transformamos numa Weizenbock que ficou maravilhosa e o bagaço dela voltou para a panificadora e fizemos mais pão, bolos, cookies. Então eu acho que nós ainda temos muito que extrair de dentro de uma micro cervejaria e muitas das vezes nós ficamos limitados por causa das nossas leis, principalmente a lei de zoneamento e da vigilância sanitária. Entendi. É, o moço é o Rafael Freitas? Não, não vou falar. É Só antiético, eu balança a não vou falar. cabeça. Não, não vou falar porque é antiético, vou beber. Vamos beber, ó. Rio Craft Beer, gente, ó. Vamos beber porque é Tá. antiético. Eu acho que não vale a pena a gente entrar assim, nesse assunto, porque realmente uma lei nova da vigilância sanitária ajudou muitos outros setores, mas prejudicou muito aqui o nosso lado de micro cervejarias, que talvez é aquilo que eu falei, talvez a pessoa que não está no nosso mundo não entenda que pode prejudicar a gente, entendeu? Entendi. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Tinha umas coisas que eu queria ainda te perguntar, por exemplo, sobre a A fiscalização gente da volta, se vigilância. quiser voltar, a gente volta. Eu tô aqui. Tá. Agora eu tô Fiscalização. relaxada. Quem fiscaliza a cervejaria é o Ministério da Agricultura e não a Vigilância Órgão Sanitária. federal, exatamente. Órgão federal, e hoje aqui no município do Rio e alguns outros municípios do nosso estado, nós sofremos bifiscalização. Mesmo que no artigo federal existe uma lei que a Anvisa pode não fiscalizar. Porém, aqui no Rio de Janeiro, nós ainda não temos um acordo da Anvisa com o Ministério da Agricultura de quem vai nos fiscalizar. Então, com isso, nós sofremos uma bifiscalização. Então, o Ministério chega lá, fala que a gente não pode ter, vamos supor, esse quadro aqui atrás, aí a gente tira e chega a Anvisa e fala que a gente tem que repor o quadro, então a gente fica nessa guerra, entendeu? Entendi. É, nós não falamos ainda sobre pós-pandemia. E também não falamos ainda tem mais. Eu falei de zoneamento, eu falei de Anvisa e ainda tem mais licenciamento ambiental. Você É, fica arrepiado quando fala disso. tinha uma questão antes que a cervejaria não podia ser perto de um rio, e aí eles faziam uma leitura via satélite, se tivesse um rio ali perto, aí Então a gente é, fecha é por- Alegra que está há 20 anos aí no mercado, né? porque os rejeitos, né, da cervejaria, como soda, a própria levedura, né, a água ali com levedura que vai cair no rio, mata um peixe, e aí eles vão lá e matam a cervejaria. Como é que tá isso? A gente vai matar também as panificadoras, porque eles têm muito Panificadoras, mais né? leveduras, eles produzem muito mais resíduo tóxico do que a gente. Porque É, o que né? a gente gasta de ácido peracético, o que a gente gasta de soda, nós temos tratamento, nós somos obrigados pelo Ministério da Agricultura a ter. Nossa, um mosquito. Nós temos obrigação de ter. Exatamente. A Fabi me lembrou de uma coisa boa. A Ambev também está do lado de um rio, né? Nós temos obrigação de ter o descarte correto desse produto, né? E Exato. muitas das vezes a gente, por exemplo, o ácido peracético, muitas das vezes a gente também utiliza para lavagem da nossa planta. Então, o nosso esgoto tem que passar por um filtro antes da gente jogar diretamente na vinte rede e de cinco esgoto. segundos. Ai, meu Deus, se quiser a gente volta, não tem problema. Eu falo Beleza, a mesmo, se gente quiser a gente volta. volta. A gente Entendeu? volta.
O assunto tá bom e a cerveja tá boa. Beleza, continua. Então, assim, a gente tem que ter realmente esse cuidado, esse preparo, é difícil. Então, assim, a gente tem que ter um tratamento Nós vamos correto. voltar. Só um minutinho. Galera, a gente vai voltar.